Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente está no terceiro episódio do Dr. Nordman Convida. E hoje, convidado especial, Dr. Diego Aguiar. Obrigado, Diego, por aceitar o convite. Foi difícil trazer esse homem pra cá. Minha. Eu que agradeço o Mas convite. a gente conseguiu, né? A gente sabe da vida corrida aí. Mas é isso. Tenho certeza que esse podcast de hoje vai ser bem legal, porque tem muito assunto interessante. E a gente vai falar de infectologia pediátrica. Antes da gente entrar realmente nos temas, vamos falar um pouquinho, explicar para o pessoal o que é infectologia pediátrica. O que a infectologia pediátrica trata? Qual a diferença da infectologia pediátrica para a infectologia do adulto, assim? E a formação, assim, quando eu vim fazer esse podcast, teve uns acadêmicos que se interessaram, nem sabiam que tinha, assim, a infectologia pediátrica, né? O que precisa fazer para ser infectologista pediátrico? Se é infecto, se é pediatria, qual o caminho? Explica aí pro pessoal. Então, boa noite. A infectologia pediátrica ela é um ramo da medicina, né, que ela é responsável pela prevenção, pelo diagnóstico e pelo tratamento das doenças infectoparasitárias, desde doenças ocasionadas por vírus, bactérias, fungos e até protozoários. Para ser infectologista pediátrico, posso tomar por experiência, né? Eu primeiro fiz a residência de pediatria e posteriormente eu fiz a subespecialidade em infectologia pediátrica. Nós lidamos, né, dentre um universo de doenças, né, causado por esses agentes. O que basicamente difere o infectologista pediátrico do infectologista de adulto é porque o infectologista pediátrico ele vai estar focado mais naquelas doenças que são mais comuns na população pediátrica. Então é isso. Então eu acho que como a infectologia pediátrica pega mais, claro, é a pediatria, então é melhor fazer esse caminho que tu fez, né? Pediatria e depois infecto, que já tem aquela familiaridade com a população pediátrica. Sim. Mas uma coisa interessante aqui para a vida mesmo, tenho certeza que muita gente tem essa dúvida e em casa quando tá com febre e tal. O que é febre? Qual a temperatura que a gente considera febre? Porque a febre é um sinal importante diagnóstico, né, para várias doenças. A gente vai falar aqui das síndromes febris, mas para várias doenças como um todo, né? Mas o que é febre? A partir de que temperatura a gente considera febre? E qual a diferença de febre para hipertermia? Porque tem uma diferença, né? Sim. E tem diferença no tratamento. Sim. Então, no que diz respeito à febre, a primeira coisa quando se fala em febre é que nós não devemos encarar a febre como vilão. Na verdade, a febre é a luta do organismo contra uma determinada condição clínica, seja ela uma condição inflamatória ou uma condição infecciosa que está gerando inflamação e que está levando àquele quadro de febre, né? Então, nem todas as situações de febre demandam medicação. Com uma ressalva naqueles pacientes que têm fatores de risco, onde a febre ela é gatilho para levar a uma condição clínica que confira algum risco para o paciente, como, por exemplo, é o caso dos pacientes que têm neuropatia crônica não progressiva, os pacientes que têm epilepsia, onde a febre ela pode ser um gatilho para aquela criança ela ter crise convulsiva, então você acaba tomando uma abordagem mais precoce, né, fazendo a administração do antitérmico quando esse paciente ele tem elevação da temperatura, né? Então, por definição, a febre, para você definir que temperatura, a partir dali eu defino o paciente com febre, depende de onde você está monitorizando a temperatura do paciente. Por exemplo, a temperatura ela pode ser aferida via oral, via retal ou via axilar. Comumente, na prática, nós utilizamos o termômetro para aferição por via axilar. Então, define-se febre com a temperatura entre 37,2 e 37,3 graus Celsius. 37,2 a 37,3 graus Celsius. Você já define esse paciente como um paciente com febre. E a hipertermia? A hipertermia, diferente da febre, a febre é o corpo
A febre tem uma alteração, no termostato, exatamente. ali, né? Então, hipotálamo. o organismo, ele, de certa forma, busca mecanismos para o controle daquela alteração de temperatura. A hipertermia, não. O indivíduo, em condições normais, né, com temperatura normal, ele é exposto a um fator exógeno, né? Ou até mesmo endógeno. Se a gente pensar, por exemplo, como causa um tumor hipotalâmico que atua no centro regulador da temperatura, ele pode levar a um estado de hipertermia. Aí você pode ter atividade física. Sim, atividade física medicação. É uma outra condição. Sim, uso de termogênicos, pacientes que fazem atividade física vigorosa, pacientes que normalmente eles residem em regiões onde as temperaturas são mais amenas e de forma abrupta surge uma onda de calor naquele local. E aí, então ele pode ter uma elevação da temperatura e aquilo não caracteriza a febre. Aí é interessante diferenciar febre de hipertermia porque o tratamento é diferente. Por exemplo, você falou das medicações para febre, essas medicações não fazem efeito para hipertermia. Exatamente. O tratamento é diferente, é resfriar esse corpo, né? Beleza. Então, entrar agora realmente nas doenças, nas síndromes febris, nas doenças febris transmitidas pelo mosquito ou arbovirose. Dengue, que é a doença mais importante no planeta, a arbovirose mais importante do planeta. Eu trouxe essas 3 definições. Não. A dengue, ela é uma doença transmitida pelo mosquito, é uma doença endêmica. Ela é uma arbovirose e é de notificação compulsória. Queria que tu explicasse o pessoal o que é uma doença endêmica, o que é uma arbovirose e doença de notificação compulsória obrigatória, para a gente realmente entrar aí na dengue. Então, uma doença endêmica é uma doença que ela é esperada para aquela determinada região, num determinado número de casos dentro daquele período. Quando eu falo de uma doença de notificação compulsória, qualquer doença ou agravo à saúde que ela, de certa forma, contribuirá, né, para o fortalecimento de políticas públicas no intuito de você propiciar, né, um controle adequado da disseminação de uma determinada doença em larga escala na população. Certo. E a arbovirose? A arbovirose é qualquer doença, né, que ela é transmitida, né, cujo vetor ele é uma artrópode. Por definição, seria isso. Dentre os artrópodes, podemos citar os insetos, no caso do mosquito, que é o vetor da dengue, da zika e da chikungunya. E quem são os outros artrópodes? Os outros artrópodes que a gente poderia ter por base, aí temos as aranhas, temos os caramujos, enfim, uma infinidade de outros artrópodes que são vetores e transmissores de doenças infecciosas. Transmissores. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito. Como é que ocorre essa transmissão, esse ciclo da dengue, da transmissão? Então, infecção, mosquito. O homem ele acaba por ser o reservatório do vírus. O vetor é o mosquito. O mosquito ele faz o repasto, a fêmea, né, do Aedes aegypti ou albopictus, ela faz o repasto sanguíneo, né, no indivíduo que está doente e ele faz a transmissão através de um repasto sanguíneo futuro num indivíduo saudável. Então, no momento em que o inseto, né, no caso o mosquito, ele faz o repasto, né, no reservatório, né, a pessoa que está com o vírus e esse vírus ele tende, né, a fazer um ciclo dentro do vetor, chega até o trato gastrointestinal, né, do mosquito e por volta ali de 8 a 10 dias ele consegue atingir as glândulas salivares. E no momento do repasto sanguíneo, né, uma vez que o vírus ele está na glândula salivar do mosquito, no repasto sanguíneo ele transmite, né, a infecção para o indivíduo que previamente estava sadio. Explica o ciclo da dengue completo, falando de período de incubação, mosquito, né,
enfim, Sim. viremia. Sim. Que aí a gente precisa entender isso para a gente entender lá na frente quando solicitar exame, enfim, o período de, enfim. Sim. Então, a dengue, por definição, ela é uma condição clínica, né? É uma síndrome, né? Um conjunto de sinais e sintomas que o paciente tende a apresentar, causado, né, pela infecção pelo vírus da dengue, e que o indivíduo, ele obrigatoriamente, ele passa por duas fases. A fase inicial e a fase de recuperação. Um pequeno percentual dos pacientes, ele tem uma fase crítica. A fase inicial é onde ocorre a viremia, é a replicação do vírus, é onde ocorre os principais sinais e sintomas, né, que definem a dengue, né? Como temperaturas maiores do que 38, 38,5 graus Celsius, isso varia de literatura para literatura, né? O indivíduo ele pode ter cefaleia, dor retroorbitária, dor articular, dor muscular, ele pode ter náuseas, pode ter vômitos, né? Então, o paciente que tem esse patamar de febre, ele tem pelo menos 2 desses outros sinais e sintomas, ele está caracterizado como um paciente com dengue, né? Na década de 70, né, usava-se muito uma classificação obsoleta, né, como dengue, dengue hemorrágica, síndrome do choque do dengue, né, e atualmente houve uma modificação, né, na definição no que diz respeito à classificação da dengue. Hoje em dia ela foi uma classificação simplificada. Nós temos dengue e temos dengue grave, né? O que transiciona, né, na fase crítica, esses dois polos são os sinais de alarme da dengue. Então, a forma de abordar esses pacientes é diferente também, né? Paciente Exatamente. com dengue, O paciente ele vai ser alarme. abordado de acordo com o estágio clínico em que ele está inserido, né? A maioria dos casos de dengue, o indivíduo ele chega com esses sinais e sintomas que foram referidos, mas não necessariamente esse paciente ele vai apresentar os sinais de alarme. Então, ele apresenta esses sinais e sintomas e após um período ali, em torno de 7 dias, né, o paciente ele tende a entrar na fase de recuperação e ele evolui com a cura, né? Numa fase inicial, o paciente ele vai fazer a hidratação normal, né, e vai tomar analgésicos e antitérmicos, né, nas situações em que a febre ela levar a um estado de abatimento do paciente, né? Um paciente mais prostrado, com muita dor, né? O paciente você vai administrar o antitérmico, vai otimizar a hidratação daquele paciente e vai monitorizando, né? Então, o paciente com dengue ele vai ser estadiado de acordo com a apresentação clínica desse paciente. O paciente com sinais de alarme, no caso, ele já precisaria de uma internação? Exatamente. O paciente com sinais de alarme... Quais são os sinais de alarme? Os sinais que de chamam alarme. a atenção, né? O paciente vai chegar ali. Sinais de alarme são sinais preditores de gravidade. Então, o paciente que tem uma dengue, por definição, e porventura ele começa a cursar dor abdominal muito intensa, seja ela referida ou ao exame físico, paciente com vômitos incoercíveis, paciente que ele tende a apresentar sangramento de mucosas, o paciente que tende a apresentar, às vezes, dissociação, né, de pressão de pulso. Esse paciente começa a apresentar derrames cavitários, o paciente faz derrame pleural, o paciente às vezes faz ascite. Esses pacientes eles estão apontando, né, de que algo ruim pode acontecer. Também chama a atenção dentro dos sinais de alarme aquele paciente que tem uma suspeita clínica de dengue, faz exames inespecíficos, esses exames inicialmente não estão alterados e de repente tem uma piora clínica e aí você se depara com ou uma elevação súbita do hematócrito ou uma queda abrupta de plaquetas. E isso sinaliza que esse paciente ele pode vir a agravar. Esse paciente com sinais de alarme,
é aquele que vai para emergência e não volta para casa, né? Exatamente. Então, um paciente com sinais de alarme é mandatório que esse paciente ele seja internado para que ele fique supervisionado no que diz respeito à sua hidratação, no que diz respeito, né, à avaliação dos seus exames, né, inespecíficos, avaliar e diante de alguns sinais de alarme, você deve investigar outros sinais de alarme. Então, você interna o paciente, coleta exames e você vai fazer a abordagem naquele paciente conforme a condição clínica dele, conforme os sinais de alarme apresentados, conforme as alterações laboratoriais identificadas naquele momento da internação. O que seria o paciente com dengue grave? O paciente com dengue grave, o paciente que tinha dengue, teve sinais de alarme e ele evolui com esses sinais de alarme, cursando posteriormente com alteração do nível de consciência, o paciente evoluindo com hipotensão e com choque. Esse é o paciente grave. Risco de óbito. Risco de óbito. E é por isso que fala que a maioria, eu estava falando em off ali, né, que a maioria dos casos de dengue, a maioria dos óbitos de dengue poderiam ter sido evitados se tivesse tido uma assistência melhor, né, adequada. Então, saber estratificar esse paciente, olhar, examinar, estar atento aos sinais de alarme é importante, né? Que isso aí vai ter influência no tratamento, para a gente não perder o time, não é isso? No exame físico, você citou já os sinais, sintomas de dengue, os sinais de alarme. Tem uma prova do laço. Certo. Importante no exame Sim, físico, de extrema né? importância. Qual a importância da prova do laço? Como é que faz para fazer isso? Não, a prova do laço, ela caracteriza, né, o sangramento cutâneo, né? Ela caracteriza, ela dá uma ideia indireta de como o paciente ele pode estar com seus níveis sinal de plaqueta. Gravidade. Na verdade, a prova do laço por si só, ela não é um sinal de gravidade, mas ela já te direciona para você suspeitar de que as plaquetas daquele indivíduo elas podem estar diminuídas. E aí, plaqueta estando diminuída, dependendo, né, do quão diminuídas estão, aquele sangramento que inicialmente ele está restrito à pele, ele pode vir, né, a cursar com sangramentos de mucosas, ou até sangramento do sistema nervoso central, dependendo do quão baixo estão essas plaquetas. Como é que faz a prova do laço? A prova do laço normalmente é feito como? Então, você faz um desenho, né, uma caneta, enfim, de um quadrado de 2,5 por 2,5, né, na região distal ao manguito que é inflado, né? E aí como que é feito? Primeiro você vai aferir a pressão do paciente. Você pega a sistólica e a diastólica, faz a média, a somatória das duas, e você vai manter o manguito inflado por 5 minutos. Após esse período, esse manguito ele vai ser desinflado, e dentro daquele quadradinho de 2,5 por 2,5, você vai quantificar quantas petequias se formaram naquele quadradinho. É muito complexo. Na pediatria, a partir de 10 petequias, o paciente é caracterizado com prova do laço positivo. 10 petequias? No adulto, acima de 20. Né? Ele é caracterizado como prova do laço positivo. Petequias, pontinhos pontos hemorrágicos na pele. Sim. Agora isso aqui é interessante. A gente está falando de síndromes febris, de febre, estamos falando muito de febre aqui, a importância da febre nessas doenças, porque é síndrome febril justamente por isso, né? Porque a febre ela está prolongada e tem uma febre que precisa ser, às vezes é o único sintoma nessa doença inicial ali. Mas a febre é obrigatória? Na dengue, por incrível que pareça, a febre ela não é obrigatória. Tem alguns pacientes que têm dengue e tem dengue de forma assintomática. Não é o comum, mas acontece. Sim. Pois é, então a febre não é obrigatória para fazer o diagnóstico. Não é, na verdade, assim, para você suspeitar do diagnóstico, eu posso dizer assim, que o indivíduo que tem febre e tem todos aqueles sinais e sintomas, isso me direciona a investigar
que aquele indivíduo teve dengue. Mas se, por exemplo, a gente pegar numa área endêmica para dengue e fizer um inquérito sorológico entre várias pessoas que estão ali, tem pessoas que nunca sentiram nada, mas têm anticorpos mostrando exposição prévia para dengue. Já aproveitou que está falando de prova do laço, né, de sangramento, permeabilidade vascular, por que a S-AINE é contraindicado na dengue? Então, explica aí, pessoal. Pela própria classe farmacológica do AS, o AS, o ácido acetilsalicílico, né, assim como outros anti-inflamatórios, eles atuam como antiagregantes plaquetários. Então, se eu caracterizo a dengue como uma doença que ela pode cursar com plaquetopenia por um fenômeno imunológico induzido pela própria infecção, dar um medicamento que vai suprimir ainda mais essas plaquetas, literalmente é o golpe de misericórdia que o paciente ele não precisaria naquele momento. Então, isso vai deprimir ainda mais o número de plaqueta deles e aumentar o risco de sangramento. Sim, chamando a atenção porque a gente vê direto na TV, mas sempre lembrar disso, né? O que é um caso suspeito e um caso confirmado de dengue? O caso suspeito... Isso é importante até para notificação, né? Caso Exatamente. suspeito... Essa notificação que a gente está falando que é obrigatória, o caso suspeito, tem até você tem até uma semana para notificar. E Exato. o caso confirmado... Confirmado é quando você tem a confirmação laboratorial. Mas isso aí tem que notificar já de Tem que notificar imediato, na suspeita. Né? A suspeita já é mandatório, você notificar. E aí, uma vez que ele faz o exame, né, e o exame excluiu a possibilidade, então eles já saem daquele grupo, né, de casos suspeito e ele vai para o grupo dos casos excluídos, né, que aí seriam outros diagnósticos diferenciais. Mas só o fato de já ser suspeito, ele já deve ser notificado. O que é um caso suspeito de dengue? O caso suspeito vai ser o quê? Vai ser o indivíduo que tem sinais e sintomas que definem dengue, mas que eu ainda não consegui confirmar com exames. O caso confirmado é aquele que literalmente... Então, para ser confirmado, tem que estar confirmado com exame laboratorial. Exatamente. Certo. E como que se dá essa confirmação? Então, hoje em dia nós temos algumas ferramentas, né, para confirmar esse diagnóstico de dengue. Então, numa fase inicial, até os primeiros 5 dias de sintomas, nós usamos... com muita frequência, né, a pesquisa do antígeno NS1, que é um antígeno da dengue. Né? Existem divergências na literatura com relação à questão da sensibilidade e especificidade. Tem estudos que pontuam que ele tem uma sensibilidade que gira em torno de 95% a 98%. Já tem literatura que diz que não ultrapassa 70%. Então, isso é muito controverso, mas é uma ferramenta útil que a gente tem disponível e que, idealmente, ela deve ser solicitada nos primeiros 3 dias de sintomas. Os primeiros 3 dias? Os primeiros 3 dias. Mas pode ser solicitado até o 5º dia. Por quê? Porque, normalmente, os métodos sorológicos, e aí... é uma coisa que a gente vê muito na prática clínica ainda, infelizmente, são solicitações de exames sorológicos antes do 5º dia de sintoma. Normalmente, a sorologia ela não vai dar reagente num paciente suspeito se ela é solicitada num tempo inoportuno. Aquilo que a gente estava falando no início lá do período de viremia, tem influência nisso aí, né? Exatamente. Porque a viremia... Porque a parte da viremia é a parte onde está tendo aquela replicação viral. Né? Que é justamente nesses primeiros... 5 dias. Exatamente. Então, é o período onde está tendo a viremia. Né? Então, você vai pesquisar uma partícula do vírus. Né? Então, é onde é mais... digamos assim, onde a sensibilidade do teste ela é melhor de ser realizada porque você tem a replicação viral, né? Então você tem multiplicação do vírus, você vai conseguir diagnosticar com maior facilidade a partícula do vírus naquele momento. Já quando o indivíduo ele tende a entrar na defervescência da febre, como acontece na maioria das vezes, né? A viremia ela tende a diminuir ali em torno ali do 5º até o 7º dia. Então, ali a gente já pode lançar mão de métodos sorológicos, onde a gente vai avaliar se o paciente ele
teve dengue, onde eu posso confirmar isso com o IgM reagente, né, que é um anticorpo de fase aguda. Então, solicita ali em torno do 5º para o 6º dia, idealmente no 6º dia. Né, a sensibilidade da sorologia ela é maior nesse período, né, de evolução, né, no 6º dia do início dos sintomas. Então, o paciente ele já tende a ter IgM reagente para dengue nesse período. Um problema também que a gente lida, né, no que diz respeito a por isso que é importante saber o time aí, né, de solicitar. Exatamente. Quando solicitar sorologia, não solicitar assim aleatoriamente. Exatamente. E um problema que a gente tem também na prática de emergência é que algumas dessas arboviroses, elas têm clínica muito sugestiva e apesar do exame ser solicitado num período hábil, mas por uma limitação de método, às vezes o teste ele dá negativo e você fica só no caso suspeito. Hoje a gente já tem outros métodos diagnósticos, né, através de avaliação do RNA do vírus, que é o RT-PCR, que você pode fazer, né, para o vírus tanto da dengue, como da zika, como da chikungunya. Mas esse também só na fase de viremia. Esse teste ele pode ser feito já desde o primeiro dia de doença. Na verdade, ele é um marcador ele é um marcador do genoma do vírus. Então, é engenharia molecular. Eu vou fazer a pesquisa. É um PCR em tempo real. Ele vai mostrar o material genético do vírus. Então, ele já pode ser solicitado ali desde os primeiros dias de sintomas. E hoje em dia a gente já tem esses métodos até em combo, né? Um teste onde ele já avalia tanto dengue, como zika, como chikungunya e como o vírus do Nilo Ocidental. Legal, eu não sabia. Interessante. Acho que a gente falou bem de dengue. Só para finalizar, também a gente não vai entrar muito aqui de tratamento, porque eu acho que o importante do tratamento é justamente o estadiamento, né? Estratificar esse paciente, que a gente já até falou lá da dengue, sinais de alarme, mas tem uma estratificação, né? A, B, Sim. C. Pode citar aí pra gente e só explicar um pouquinho da diferença de tratamento. Esse aqui seria um pouco mais paliativo, domiciliar, outra internação, enfim. Os pacientes que normalmente têm dengue, por definição, sem sinal de alarme e que não são de grupos de risco, esses pacientes, e com prova do laço negativo, ele normalmente ele é classificado como paciente estratificado como grupo A. Esses pacientes normalmente são tratados em ambiente domiciliar com hidratação oral, né? Nós orientamos o reforço da hidratação oral e o uso de sintomáticos, né? Com a ressalva de não usar os anti-inflamatórios, né? Aí o AS e os outros anti-inflamatórios não esteroidais, né? A classificação B é o paciente que tem dengue, mas que tem prova do laço positivo, ou ele tem algumas outras comorbidades, como é o caso, por exemplo, de pacientes idosos, pacientes com doença renal crônica, gestantes. Então, esses pacientes, idealmente, eles devem receber uma hidratação supervisionada ali na unidade básica de saúde ou na unidade hospitalar, que tem acesso. Esse paciente ele já merece, naquele momento ali, um hemograma para você avaliar como é que está o comportamento ali das plaquetas, do hematócrito. A gente não falou dos exames inespecíficos, né? Sim. Também. Mas só termina o teu raciocínio e a gente volta. Certo. E no que diz respeito ao grupo C é o paciente com sinais de alarme. Esse paciente ele já tem que internar. E o grupo D é o paciente que já tem disfunção orgânica importante, com risco iminente de óbito. Paciente com rebaixamento do nível de consciência, paciente com hemorragias importantes, paciente com choque. Então, esse paciente ele é classificado como grupo D. O grupo C, esse paciente ele já é internado, ele é avaliado com uma bateria de exames, ele faz raio-x de tórax, ele faz ultrassonografia de abdômen, ele faz ecocardiograma para poder avaliar a função cardíaca, esse paciente faz hemograma, faz provas de função hepática, de função renal, né? Coagulograma, né? Onde ele vai avaliar se além da disfunção plaquetária ele pode ter também uma disfunção, né? da cascata de coagulação, da hemostasia secundária. E
esse paciente ele vai receber hidratação venosa, né? Aí, a partir do momento em que ele tem um controle do hematócrito, e aí existe, né, a avaliação do hematócrito, ela varia de acordo com a faixa etária do paciente. Então, os manuais do Ministério da Saúde, eles trazem, né, esses pontos de corte de hematócrito e os desvios padrões, né, respectivos. E baseado nisso, se esse paciente ele chega com sinais de alarme, ele tem alteração do hematócrito, esse paciente ele é hidratado, internado, e ele vai fazendo monitorização, né, a cada 2 horas, né, para poder checar se esse hematócrito ele caiu, né? Porque a princípio, num paciente com sinais de alarme, normalmente, como ocorre fuga capilar, extravasamento do plasma para o terceiro espaço, então esse paciente ele tende a ter um aumento do hematócrito, e aí a queda do hematócrito ela vai ser um bom marcador para poder me direcionar que o paciente está tendo uma resposta terapêutica adequada. A partir do momento que ele tem aquela resposta terapêutica adequada, ele passa a fazer uma hidratação de manutenção, ainda internado, ainda em observação. Já o paciente que está no grupo D, esse paciente ele tem que fazer hidratação em uma velocidade mais rápida. Essa monitorização ela tem que ocorrer de forma mais rápida, no intuito de você evitar com que esse paciente, né, algumas vezes você não consegue, mas quando esse paciente ele entra já num estado de choque, você tem que tentar reverter esse estado de choque do paciente. Às vezes você não consegue fazer isso só com soluções cristalóides, e às vezes você precisa usar de coloides, outras soluções que vão, de certa forma, contribuir para esse controle circulatório. Perfeito. Então, é isso. Assim, em relação ao tratamento, o manejo é diferente. Exatamente. É totalmente diferente. A, B, C, D. E a importância de ficar atento justamente àquilo. Sinais de alarme, sinais de gravidade, para fazer o tratamento, o manejo adequado para esse paciente. Perfeito, Diego. Então, continuando, agora com café renovado, continuando, agora vamos para mais uma arbovirose, chikungunya, mais uma arbovirose. Explica como é que ocorre a transmissão, qual é o vírus, a transmissão, todo esse ciclo, para a gente entrar nos sintomas e discutir mais sobre a chikungunya. Então, a chikungunya ela é uma doença que ela é desencadeada, né, pela infecção pelo vírus CHKV, né, que é o vírus da chikungunya. Era um vírus que ele era restrito à região da África, mas com relação à questão das viagens, né, o contato, isso acabou por se disseminar, né? Pegou a Europa, a região das Américas, e aí se disseminou no mundo, né? Então, é uma condição no qual o indivíduo ele cursa com febre, né? Normalmente é uma febre alta, né? Por isso, por definição, febre de chikungunya, daquele que dobra sobre si, né? Onde o que é mais marcante nessa condição clínica é a dor articular, né? Então, o indivíduo ele tem febre, ele pode ou não ter o exantema, que são aquelas manchas vermelhas pelo corpo, que também pode aparecer na dengue, né? Então, dengue e chikungunya, elas têm uma similaridade, né, entre sinais e sintomas. Então, muitas vezes se confunde, mas na chikungunya, né, o que é característico e o que se sobressai quando comparado tanto com a dengue como com o Zika vírus é a dor articular. A artralgia, né? Agora, então, assim, o indivíduo, ele, uma vez que ele tem o contato com o vírus, né, ele tende a obedecer um período de incubação que varia ali entre 1 dia até 14 dias, né, do contato com o vírus. E aí o indivíduo inicia, né, os sinais e sintomas que caracterizam, né, a febre da chikungunya. O indivíduo ele pode ter uma conjuntivite, ele normalmente tem a dor articular, que ela é bem importante. Comparado, né, com a dengue, os sintomas, tirando a artralgia, eles são mais brandos que o da dengue? A febre normalmente ela se equipara com a febre na dengue, uma febre ali alta, né? Nesses pacientes. A dengue normalmente ela não tem irritação conjuntival, é raro, mas um determinado percentual de pacientes eles têm conjuntivite também na chikungunya, eles têm exantema, né? Que são essas manchas vermelhas pelo corpo.
eles normalmente podem ter sinais e sintomas inespecíficos, dor abdominal, náuseas, vômitos. Dificilmente eles têm fenômenos hemorrágicos como tem na dengue, mas esses pacientes podem vir a apresentar, mas num pequeno percentual. E o que de fato chama a atenção é a dor articular nesses pacientes. Então, são pacientes que ficam extremamente prostrados pela dor articular. Eles podem não só ter a artralgia, como eles também podem ter artrite. Então, eles podem ter o edema articular, além da própria dor, né? O ciclo de transmissão, ele é igual, assim, o mosquito, só muda o vírus? O fator de risco, diria eu, para o indivíduo ele ter chikungunya, ou seja, os fatores que são preveníveis, né, para que possa acontecer. Então, na verdade, seria o controle vetorial, né? Então, o que na verdade favorece a doença é o indivíduo ele ter ali, né, seus reservatórios de água parada, ali o mosquito se reproduz e na região do domicílio peridomicílio, né, ao longo do dia, o mosquito ele vai e faz o reparto sanguíneo. Então, mesmo mosquito, a espécie, ele pode carregar o dengue, mas ele também pode carregar a Aedes aegypti ou albopictus, que é uma outra espécie em menor percentual. Então, o mesmo mosquito ele é o vetor transmissor do vírus da chikungunya. Certo. E a chikungunya, a dengue, não sei se eu estou falando besteira, mas a chikungunya tem a transmissão vertical, assim como a zika, que a gente vai falar também. A dengue não tem transmissão vertical. Tem. Tem também? Tem. É, isso eu tô falando Tem. que eu não sei. Período. Então, não é incomum, às vezes, o bebê nos primeiros... Isso até faz parte, é uma ferramenta de investigação, quando a gestante ela está na maternidade, você indagar sobre sinais e sintomas sugestivos de doença exantemática, né? Porque entra no rol das doenças congênitas. Então, você, às vezes, pega um bebê que está ali na maternidade ou teve alta ali 2, 3 dias, começa a ter febre ou começa a mudar o estado geral, não está aceitando a amamentação, começa a surgir umas pintinhas vermelhas pelo corpo, e aí quando você vai fazer o inquérito, né, vai fazer o questionamento para a mãe às vezes tem sintomas, às vezes não tem, como é o caso do Zika vírus, que às vezes pode ser uma infecção completamente assintomática. Mas a mãe às vezes ela chega e diz, olha, eu tive uma dorzinha no corpo, um mal-estar, e aí ficou por isso mesmo, né? Senti o corpo febril, mas não chegou a temperatura. E aí a criança, dias depois do nascimento, a criança ela está lá com seus sinais sugestivos de uma infecção ali no período ali ligeiramente após o parto, né? A chikungunya ela pode ser aguda, subaguda e crônica. Sim. Mas os principais sintomas, a artralgia, né, que é o de mais morbidade aí para o paciente, pensando na de caráter crônico, porque eu, como ortopedista, pego muito paciente nessa parte crônica aí da chikungunya, vem essa artralgia. E aí quando a gente vai ver a literatura, fala que ela é simétrica, distal, mas na verdade acomete, na prática, pelo menos na minha prática, acomete qualquer articulação, né? Joelho, quadril. E aí isso é mórbido do paciente, porque vem essas crises, edema, às vezes é inflamação mesmo, a artrite local. E aí o tratamento que a gente faz, tem o tratamento medicamentoso, mas é importante destacar também o paciente ele precisa cuidar da saúde da articulação, né? Esse paciente ele precisa fazer uma atividade física. Sim. Precisa fortalecer a musculatura, trabalho de mobilidade, enfim. Então, tem outras estratégias além de terapêuticas que a gente pode fazer para cuidar da saúde dessa junta. Com o tempo, essa junta inflamando, ela, claro que tende a degenerar mais rápido também, né? Tem um limite, tem um tempo dessa chikungunya crônica de fim, ela dura 10 anos, ela dura 5 anos, dura... Então, a literatura ela define como artrite crônica, no contexto de chikungunya,
o paciente que ele tem dor articular e tem edema articular, esse paciente, quando isso ultrapassa 3 meses de duração. Então, a literatura ela pontua que existe artrite crônica, de fato, na chikungunya, mas que não existe um tempo, né, limite de duração para que isso possa acontecer. Então, pensando na saúde articular, pensando no bem-estar do paciente, isso também, né, até diz respeito à questão da abordagem terapêutica desses pacientes, não só na parte do fortalecimento articular, mas também como as opções terapêuticas, medicamentosas para você intervir, né, nesse processo de inflamação articular. O paciente na fase aguda da chikungunya, se você tem certeza, você excluiu a dengue, você pode usar o anti-inflamatório. Mas, como num grande percentual dos casos, você tem aquela similaridade. A chikungunya, para confirmar, precisa também do laboratório. Exatamente. Aí é no mesmo sentido, sorologia? Exatamente. Você vai lançar a mão de métodos sorológicos e de pesquisa, né, de material genético do vírus, né? Uma vez que você exclui o dengue, está numa fase aguda e confirmou através, né, de pesquisa de material genético do vírus e confirmou que é chikungunya, então ali você pode lançar a mão do anti-inflamatório na fase aguda. Um anti-inflamatório não hormonal. Agora tu falou uma coisa interessante, você exclui o dengue. Como é que você exclui o dengue? Através do laboratório? Porque às vezes, mas aí tu falaste lá também que o laboratório às vezes ele pode dar negativo e... Isso quando eu falo mão acerca da questão de métodos sorológicos e métodos de isolamento viral do antígeno, né, do vírus. Tô falando isso tudo porque dá receio, né, de entrar com a medicação. Sim, é por isso que na maioria dos casos, né, opta-se por fazer o analgésico comum, o acetaminofim, o paracetamol. E pensando em artralgia, corticoide também, né? Sim, então por isso que numa fase aguda, né, na maioria dos casos, prioriza-se fazer o bom e velho paracetamol, né? Resguarda-se mais, né, o anti-inflamatório, onde você tem uma janela de segurança maior quando aquele paciente ele persiste com sintomas ali que vão além de 7 a 10 dias. Porque aí você já passa a estar numa linha de evolução subaguda, onde aquilo já te direciona para um raciocínio de exclusão diagnóstico da dengue. Porque a dengue, normalmente, ela tem um período de evolução até no máximo 10 dias. Né? A literatura fala ali entre 7 e 10 dias. É o tempo máximo ali onde a dengue ela pode ter a sua manifestação clínica, né? Quando ultrapassa isso, você já passa a pensar em outras possibilidades diagnósticas. Então, se chikungunya é uma possibilidade, você confirma aquilo ali através de métodos diagnósticos, naquela fase você pode lançar a mão do anti-inflamatório, né? Agora, no caso das artrites crônicas, o que acontece? O que acontece é que durante esse período de evolução de artralgia e artrite, o paciente, às vezes, ele fica oscilando. Ele tem períodos de recaídas e de melhora, né? E quando esse período de recaída e melhora, então essa artrite ela se cronifica. Então, a partir daquele momento, eu não posso pensar que aquele paciente ele vai poder fazer um tempo de anti-inflamatório não esteroidal mais do que 2 semanas. Eu vou fazer nesse paciente uma gastrite, eu vou fazer nesse paciente uma lesão renal aguda. Então, a partir dali, eu já tenho que pensar em outras possibilidades diagnósticas. Usar, por exemplo... terapêuticas. O glicocorticoide na menor dose possível, pensando sempre nos seus efeitos colaterais. E quando o paciente ele não consegue controlar com os glicocorticoides ou ele tem contraindicação a fazer esses glicocorticoides por outras comorbidades, então tenho que pensar em possibilidades terapêuticas que são as drogas modificadoras, né, da evolução de condições de doenças relacionadas à parte reumatológica, que é um gancho que a gente traz da reumatologia de alguns medicamentos que a gente usa no tratamento da artrite reumatoide, por exemplo, que são medicações como metotrexato, como a sulfasalazina, né, e até alguns imunobiológicos em algumas situações. E também, para complementar, além da medicação, tem a fisioterapia. Sim. Também analgésica, né? E, claro,
a atividade física sempre é importante. Sim, Não sim, só para a extrema saúde da importância. articulação, mas também como um todo, para melhorar a imunidade, Sim. enfim. Tudo isso tá associado. Eu acho que chikungunya, o que a gente deveria destacar era principalmente isso aí da artralgia. E vamos para a próxima, Zika. Próxima, mais uma arbovirose. Agora, Zika vírus. Da mesma forma como a gente começou as outras, explica para o pessoal o ciclo do Zika vírus, o ciclo de transmissão, como é que ocorre a transmissão. Então, a transmissão do Zika que vírus também é parecida. É exatamente, né? Quando você pensa na transmissão tanto de dengue, como de zika, como de chikungunya, você pensa no indivíduo que está doente, um mosquito que retira o vírus ali através do reparto sanguíneo do indivíduo doente, né? E transmite para o indivíduo sadio, né? Então, obedece mais ou menos um período de incubação semelhante ao da chikungunya, né? E após aquele período de incubação, o paciente ele pode permanecer assintomático, como a maioria dos casos de Zika vírus são assintomáticos ou oligossintomáticos. Normalmente, quando o paciente ele tem febre, normalmente é uma febre mais baixa, quando comparado com dengue e chikungunya. Né? Aqui os sintomas, então, eles são até mais brandos aí. Exatamente, né? Quando a gente pensa sempre a Zika como uma condição clínica, né, onde os sinais e sintomas eles são brandos. Em contrapartida, quando ocorre transmissão vertical, é o inverso, né, porque ele é extremamente deletério para o feto. Então, o Zika ele pode ter dor em pequenas articulações, né? É uma dor que normalmente ela é uma dor articular maior do que a dengue, mas menor do que a da chikungunya. O indivíduo ele pode, né, em até 90% das vezes, ter um exantema, manchas vermelhas pelo corpo, que são extremamente pruriginosas, então é uma coceira intensa. Aqui tu até falaste, no chikungunya tu destacou o exantema, aqui tu tá destacando de novo. Na dengue até que tu não falou, o exantema ele pega mais chikungunya e zika mesmo, né? Menos dengue. Não, dengue em até 50% dos casos eles podem ter um exantema. O exantema ele pode ser até bifásico, ele pode surgir ali nos primeiros 3 dias, ali entre 3 e 5 dias, ele ter uma diminuição daquele exantema e ele já numa fase de recuperação ele voltar a acontecer. Sim. Tá. Eu acho que Zika, os sintomas mais brandos, né, o ciclo o mesmo, mas não adianta, né? O que a gente tem que chamar a atenção aqui, principalmente, é a síndrome congênita do Zika vírus. Exatamente. Queria que tu falasse, principalmente aqui na nossa região, o surto que teve, e aí o que é, já explicou, né, o que é a transmissão vertical. Essa síndrome ocorre pela transmissão vertical. Aí o que acontece com esse feto e como é que ele vai se apresentar, porque vai ficar com o dano, né? Como é que ele vai se apresentar para a vida, ao longo da vida, o que ele vai ficar de sequela. Ok, então assim, pensando na síndrome do Zika congênito, né, que seria a infecção da gestante, né, pelo vírus Zika e as consequências dessa infecção, né, para aquele feto, ele pode, né, vir a repercutir tanto no que diz respeito, né, a uma restrição de crescimento intrauterino, como também, né, a morte fetal intraútero, né, você pode ter o óbito fetal, como também esse vírus, por ele ter uma ação neurotrópica importante, então ele cursar, né, com aquilo que chamou a atenção aos holofotes, né, ali no período de 2015, lá em Pernambuco, 2015, 2016, né, no Brasil já essa disseminação, que foi os casos de microcefalia. Então esse vírus ele pode fazer alterações como um todo no parênquima cerebral daquele feto, ele pode causar calcificações, né, pode causar alteração auditiva, enfim, pode causar uma série de alterações clínicas, né, que vão gerar um grande impacto, né, na vida não só daquela criança, mas também na vida daquela família. Só para quem não sabe, microcefalia é o retardo no desenvolvimento do crânio, né? Exatamente. E aí, claro, do cérebro também. E esse paciente ele vai ter o dano cerebral, e aí vai ter
pode se apresentar com espasticidade, Epilepsia de contraturas, difícil controle. epilepsia, né? Deformidades esqueléticas, Exato. enfim. Então, esse paciente ele vai precisar de um acompanhamento multidisciplinar, Exatamente. porque também vai ter transtornos visuais, enfim. Claro, então é um acometimento grave, né? Um acometimento sistêmico, como tu falaste, né? Não só o paciente, mas aí é um acompanhamento familiar também que se precisa. Mas o que pode ser feito para prevenir isso? Então, no que tange, né, as doenças que nós falamos neste momento, é que se eu penso que o vetor, né, é quem transmite a infecção, então a gente tem que fortalecer políticas públicas no intuito, né, de tentar ter o controle vetorial. Ter o controle vetorial como? Educando a população acerca de não deixar o meio propício para a reprodução do mosquito, que é o quê? A água parada, né? Então, é aquilo que vemos diariamente passando na televisão, né? Porque como é algo que é nossa rotina, né? Vivenciar anualmente casos e mais casos dessas arboviroses, então não deixar água parada em pneu, garrafa, vasos de plantas, enfim. Usar inseticida. O inseticida, né, que são os famosos fumacês, né, nós tivemos um problema, né, há pouco tempo atrás, né, com relação à questão da distribuição, então teve uma redução aí na circulação dos carros, né, que liberam esses inseticidas por conta de um problema mesmo de distribuição, né, do fornecedor, mas isso já foi controlado, então está tendo circulação dos fumacês novamente, né? Usar também Isso, e os repelente, métodos né? de barreira, né? Ó, se o mosquito ele circula ali no domicílio, peridomicílio, usar métodos de barreira no momento em que você está naquela região, né? De certa forma, evitar com que ocorra o repasto e ocorra a transmissão da infecção. Isso daí não só para o Zika, né? Isso aí que tu tá falando é para tanto todos. para dengue, Zika como chikungunya. É isso aí. Para finalizar... E eu queria pontuar também, né? Uma coisa que é importante, já que nós falamos de arbovirose, a vacina. Com certeza, a fica à vontade. A vacina para dengue, né? Então... eu até vi a respeito, na verdade... Já existe a vacina? A vacina, na verdade, já existia uma vacina para dengue, né? A Dengvaxia, que ela é uma vacina que ela é feita a partir do vírus que causa febre amarela, manipulado em engenharia genética, de certa forma, a conferir uma proteção para dengue, né? Essa vacina, ela tinha uma ressalva, né? Essa vacina, ela não poderia ser administrada em indivíduos soronegativos para dengue. Em que sentido? Observou-se nos estudos que uma vez que essa vacina ela era administrada em indivíduos que ainda não tinham tido a dengue, esses pacientes eles evoluíam. Quando tinham infecção por dengue, eles evoluíam com forma grave. Aumentava o risco de evoluir. Não é que todos os pacientes evoluiriam para forma grave, mas a vacina, ela, no indivíduo que não tinha tido dengue ainda, ele teria um risco potencial de evoluir com forma grave da dengue. Sim. Certo? E essa vacina ela era liberada a partir de 9 anos de idade. Ali a recomendação entre 9 e 45 anos de idade, se não me falha a memória. Já atualmente foi autorizado pela Anvisa, né, uma segunda vacina, que é uma vacina que ela está sendo fabricada pelo laboratório Takeda, que é um laboratório japonês, né? É uma vacina que ela pegou o vírus do sorogrupo dengue 2, né, o DEN2, né, e que normalmente é o sorogrupo que está mais condicionado, né, à evolução para formas graves, e manipulou esse vírus, né, de certa forma, a fazer com que ele ficasse atenuado. E esta vacina em si, hoje, ela não tem essa ressalva da vacina anterior. Ela pode ser administrada tanto em indivíduos que nunca tiveram dengue. Mas essa vacina ela já está em atividade? Essa vacina ela já está
no mercado, mas há discussões acerca, né, de como isso futuramente será inserido no Programa Nacional de Imunização. Então, nos laboratórios particulares, isso está chegando nos laboratórios particulares e isso vai estar prontamente disponível em larga escala, né, em pouco tempo. Mas, no que diz respeito ao Programa Nacional de Imunização, existe muita coisa ainda se discutindo acerca disso, né, no intuito de trazer isso para o nosso Programa Nacional de Imunização, para o nosso calendário vacinal, que é uma vacina que, de certa forma, ela traz percentuais, né, de proteção a curto e a longo prazo, mais, digamos assim, conferindo uma proteção maior quando comparado com a outra vacina e ainda tendo a vantagem de poder ser administrada, ser uma vacina segura e ser administrada em quem nunca teve dengue. Sim. Bem legal você terminar falando de vacina, porque mostrando essa evolução, na verdade, né? Com certeza isso vai melhorar muito os índices, diminuir, na verdade, né? A vacina só faz bem. Sim. Com certeza. Acho que a gente não falou do tratamento de Zika, mas o tratamento de Zika, como a gente falou, sintomático, né? Acho que o que a gente tem que destacar no Zika vírus é justamente a transmissão vertical, o Zika vírus congênito. Obrigado, Diego. A gente falou muito aqui, muita coisa. Quando tu me mandaste os temas, eu fiquei preocupado, porque eu disse, não vai dar, não tem condições, é muita coisa. Esses três deu pra gente falar febre de bem. Origem oculta um tema que dá pra você discutir em 6 meses. Isso daí vai ficar no parte 2. Osteomielite, e tem as respiratórias ainda. Vai ficar parte 2, parte 3. Não, infectologia pediátrica. Doutor Diego, tá aqui, ó. Diego Aguiar. Botar na câmera ali. Obrigado, Diego. Eu agradeço o convite. Qualquer coisa, estamos à disposição. Já fica o convite pro próximo. Perfeito. Infecto Ped parte 2, parte 3. E é isso, a gente finaliza hoje mais um episódio do Dr. Nordman Convida. Terceiro episódio. E espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal e é isso. Obrigado. Agradeço a oportunidade e o convite de estar aqui trazendo essa discussão sobre esses temas importantes em saúde pública. Isso aí.